Olá, irmãos. Nós estamos dando início a mais um estudo sobre Gênesis, né? Mais um estudo compacto de Gênesis, né? Hoje nós vamos falar sobre o Jardim do Éden. A passagem que nós vamos utilizar está lá em Gênesis 2, de 8 a 15. Nós vamos ler só o versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Bom, o Jardim do Éden era rico, né? Ele era perfeito em todos os aspectos. As árvores eram agradáveis tanto para ver quanto eram boas para o alimento. Havia água suficiente ali, né? Indo em quatro direções, e havia uma fartura de recursos naturais. Nada faltava para o homem. A versão grega traduziu Éden como paraíso, que significa jardim de gozo. Quem de nós não gostaria de estar nesse jardim? Lá também no Éden não havia dor, não havia sofrimento, não havia lágrimas, não havia morte. E só havia alegria, paz, comunhão com Deus, tranquilidade, harmonia. E nós gostaríamos, né? Quem de nós não gostaria de estar nesse lugar hoje? Mas é possível estar lá. É isso que nós vamos ver através do estudo. Bom, como eu disse, haviam 4 rios. E esses 4 rios, o significado desses 4 rios revelam muito aquilo que Deus queria para o homem, ou quer para o homem, né? O nome do primeiro rio era Pison. Ele corria em torno da terra de Havilá. A terra produzia ouro e outros tesouros, né? Era abundante. Os tesouros no jardim eram abundantes. Então, desde o princípio, Deus desejou que o homem tivesse uma vida de abundância. Era isso que significava o rio Pison, uma vida de abundância. O segundo rio era chamado Gion, que significa superar. Então, Deus queria que o homem, a que ele havia formado a sua semelhança, superasse todas as criaturas e reinasse sobre elas. Mesmo hoje, é o mesmo desejo que Deus quer, que superemos quaisquer dificuldades, deixemos a escravidão do pecado e a cobiça deste mundo através do mérito do sangue do Senhor Jesus Cristo e vivamos de novo no reino de Deus. O nome do terceiro rio era o Tigre. Então, quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia, Daniel, o grande servo de Deus, orava ali às margens do rio Tigre, e foi justamente ali que ele teve a grande revelação dos últimos dias. Daniel 10, de 1 a 9. Assim, o rio Tigre pode simbolizar o nosso lugar de encontro com Deus. Deus sempre quis ter uma comunhão com o homem, como ele desejou sempre ter comunhão com Eva e com Adão. O quarto rio era o Eufrates, que significava ser grandioso, né? As civilizações grandiosas, elas sempre surgiram nas proximidades do rio Eufrates. Então, Deus desejava, né, que o primeiro homem, Adão, se multiplicasse e florescesse, da mesma forma que ele deseja hoje que nós nos multipliquemos e floresçamos. Bom, mas ali no Jardim do Éden também havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus colocou aquela árvore ali? E deu uma ordem a Adão que dela não deveria comer. Primeiro, aquela árvore ela foi dada como medida da obediência de Adão a Deus. Depois que Deus havia agraciado Adão com bênçãos tremendas, estupendas, esse era o menor dos mandamentos. Deus falou, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O que era esse simples mandamento de todas as coisas que Adão poderia desfrutar ali no Éden? O que Deus desejava era apenas a fé e a obediência da parte de Adão. Né? Hoje, o jugo e o fardo que Jesus requer de nós são tão leves quanto essa árvore do conhecimento e do bem e do mal. O que Deus quer de nós? A nossa fé e a nossa obediência. Sem obediência não há fé, e sem fé não há obediência. Essa é a lei da criação de Deus desde os dias do Jardim do Éden. Bom, segundo, a árvore do conhecimento do bem e do mal
mostra que Deus deu a Adão uma vontade livre e queria que ele a usasse. Deus deu livre arbítrio a Adão. Então, ele poderia escolher entre comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ou não. Então, Deus não queria que ele fosse obrigado a não fazer alguma coisa, né? Deus queria que essa vontade, essa obediência fosse voluntária. Então, até hoje, Deus só quer isso de nós, que nós tenhamos uma obediência voluntária, que Deus requer de nós, é que a gente seja obediente e que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a obediência aos seus mandamentos é o melhor que nós podemos fazer, tanto para Deus quanto para nós mesmos. Bom, mas ainda há restauração, né, do Jardim do Éden. Hoje, mediante a cruz do Senhor Jesus Cristo, nós podemos restaurar o Jardim do Éden, que o nosso antepassado Adão perdeu. Arrependendo dos nossos pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e encher também os nossos corações, né, nosso viver diário com as bênçãos do Éden, de forma que a gente possa prosperar em todas as coisas e gozar saúde. Então, à medida que o nosso espírito ele é vivificado e recebemos vida no Senhor, nós recebemos vida no Senhor abundantemente. Então, da mesma forma que aqueles 4 rios, eles fluíam no Éden, deve haver fontes de água viva fluindo de nossas vidas. Né? São os rios da água viva que Jesus prometeu, está lá em João 7,38, que de nós fluiriam rios de águas vivas. Então, quem crer no Senhor Jesus, ele experimentará o transbordamento do rio Pison, ou bênçãos materiais, o rio Gion, ou crescimento contínuo, o rio Tigre, ou a comunhão ou companheirismo com Deus, e o rio Eufrates, uma vida mais significativa em profundidade e largura. Mesmo hoje, Deus deseja devolver-nos o Jardim do Éden através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Onde Jesus estiver, aí é o céu. Onde Jesus estiver, aí é também o Jardim do Éden. Portanto, quando nós servimos a Jesus, nós temos o reino dos céus e o Jardim do Éden em nossas vidas. Ao cumprir o nosso dever de obedecer e seguir somente a Jesus Cristo, nós podemos restaurar as bênçãos abundantes do jardim e experimentar uma nova vida em Cristo, cada vez mais abençoada pelo Senhor. Então, não esqueça, né, que Deus ele quer nos devolver essa paz, essa harmonia, essa alegria que nós só íamos poder ter lá no Jardim do Éden. Então, Deus quer nos devolver isso, e Ele nos devolve isso através do Senhor Jesus Cristo. Né? No sangue do Senhor Jesus Cristo, na cruz, nós voltamos a ter acesso ao Pai, nós voltamos a poder desfrutar e pedir a Deus as bênçãos celestiais que tinha lá no Jardim do Éden. E fique ligado, nós vamos ter mais novidades para vocês a respeito do estudo compacto. Vem aí mais. Não deixe de estar com a gente, não deixe de ficar observando nas mídias quando que a gente vai colocar o nosso próximo estudo. Deus fique com cada um de vocês. Paz.